Compartilhar, né? Posso compartilhar? Vou o link. Ele publica na minha, né? Um chiadinho. Uhum. Só falando no centro. Gente, olhando aqui, o cabelo caiu bastante. Eu tive Covid. Tá bem rainha. Estranho. Tá saindo tudo, né? Olá, boa noite, boa noite. Vocês estão ouvindo a nossa conversa aí, né? Eu achei que estava em off, mas não está. Boa noite. Como está saindo o som aí? Só dá um retorno aí pra gente, feedback, como está saindo. Tá, perfeito? Não, minha voz não dá pra comparar com a da Raquel aqui, né? Minha voz é meio ruim, então não posso... Não, não é ruim. O meu som não chega bom, né? Chega É, meio... uma voz grave. Ai, que bom. Tem como ficar parado perto do Dr. Sérgio? Olha só, o sorriso. Já conversamos bastante. Já. Estou Conversar muito... com pessoas assim, agradáveis, né? É sempre muito bom, né? Conversar com os bom, amigos, né? Com pessoas Sinto... que engrandecem a gente, né? Toda conversa é boa, né? Tudo. Toda conversa é saudável, né? Gostoso quando a gente aprende. Estou muito feliz pela aceitação do seu convite, por ter aceito. Ontem você estava na cirurgia. Primeiro pedir desculpa, né? Imagina. A todo mundo pedir desculpa, porque como a maioria das pessoas sabem, eu também faço cirurgia cardíaca, né? E a cirurgia é algo que você sabe, geralmente você sabe quando vai começar e você não sabe quando vai terminar, né? Então, fora as cirurgias de urgência, né? Mas mesmo a cirurgia eletiva, às vezes tem uma série de situações, não são complicações, mas são dificuldades do paciente. E nós acabamos, por mais que a gente tenta prever isso, na hora o processo lentifica, né? São vários profissionais envolvidos, né? Anestesista, e aí demora. Mas em casa as pessoas estão acostumadas já, né? Porque eu falo assim para as pessoas, vou colocar um marca-passo ali. Ela fala, esquece. Eu falo, não, na hora eu tô aqui. Mas a família já acostumou com isso aí. Os amigos também já acostumaram, né? Às vezes eles... Quantos anos já? Eu fiz a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, né? Vou me apresentar, sou filho aqui do estado. Passei no vestibular para medicina na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e em 94 eu terminei a faculdade. Logo que eu terminei a faculdade, já no mês seguinte, eu passei num concurso para residência de cirurgia cardíaca, cardiologia. Foram 4 anos de residência. Fiz cirurgia geral, depois fiz cirurgia cardiovascular, que é a cirurgia cardíaca, e fiz 4 anos de residência lá na Santa Casa, uma residência pelo MEC. E quando saí,
entrei para trabalhar na equipe de cirurgia cardíaca do Hospital do Coração, em Campo Grande. Lá eu permaneci 13 anos operando frente à equipe de cirurgia cardíaca lá, todo o serviço de cirurgia cardíaca. Nesse período foi quando o Dr. Maurício Anache, que é bastante conhecido de vocês, né? E nós tínhamos sido amigos de infância em Campo Grande, estudamos junto na época do ginásio, né? E do científico, na minha época era científico ainda, né? Nós estudamos junto. O Mauricinho foi para o Rio fazer medicina lá, depois ele voltou e ainda fizemos uma parte da faculdade junto, algumas disciplinas, né? E aí, depois de 13 anos do Hospital do Coração, Raquel, eu acabei, nesse período, o Maurício me convidou para vir atender a cardiologia do SUS aqui em Sidrolândia. Eu disse a ele que eu estava casou muito bem o período com alguns projetos profissionais. Durante a minha estada no Hospital do Coração, é um hospital extremamente técnico, sabe? Nós montamos a residência de cardiologia lá e eu fiz também administração hospitalar nesse período, fiz uma pós-graduação de administração hospitalar, porque o hospital lá ele é muito focado em gestão, muita coisa técnica. Sim. Lá não se faz nada no achismo, até a compra de um remédio lá é escolha técnica, né? Então eu acabei fazendo administração hospitalar pela Universidade de São Camilo, pela Faculdade de São Camilo. Acabei fazendo formação e formatação de centro de custo hospitalar, que é você saber quanto custa cada paciente, quanto custa cada cirurgia, quanto custa a lavanderia do hospital, a cozinha do hospital, quanto custa um café da manhã, né? E eu fiz isso pela Planisa. Fiz o MBA de gestão em áreas de saúde, em empresas de saúde, pela Fundação Getúlio Vargas, né? Fui diretor da Unimed Campo Grande, na área de mercado. Fiquei na Unimed durante 7 anos. É uma empresa que hoje ela fatura aí 35 milhões por mês, né? Tem 110 mil usuários sob sua responsabilidade. E é uma tarefa pesada lá, uma cooperativa de tarefa pesada. Mas eu sempre gostei de desafios. E aí eu queria, com toda essa experiência minha, eu entendia que eu queria um novo desafio. Eu sou muito dinâmico em desafio, sabe? Então, assim, a vida nunca foi fácil para mim, mas sempre foi gratificante, né? Eu venho de uma família que eu fui padeiro durante minha faculdade, né? Trabalhei de padeiro, encontrei várias pessoas, alguns, por exemplo, o Vavá ali do Eldorado, que tem uma padaria no Eldorado ali, o Vavá foi padeiro junto comigo, lá na Rua 7 de Setembro. Então, tem história. A gente tem história. Então, eu sempre fui muito de desafios, nunca fiquei esperando as coisas acontecerem, sempre busquei. Mas sempre foi muito gratificante, né? E aí, o Mauricinho me liga um dia, e eu pensando nisso, queria começar um projeto novo, o Maurício me liga, fala, quer vir para Sidrolândia? Eu falei, puxa, eu vou... Isso foi em 2011 para 2012, foi 2011. Aí eu disse a ele, falei, Maurício, 2010 para 2011, falei, Maurício, eu vou aí conhecer bem a cidade. Vim para cá, fiquei um final de semana aqui, não conhecia quase ninguém, só o Maurício. Conheci a Cleide, a enfermeira Cleide, que me tratou super bem aqui, me recebeu maravilhosamente bem. Nós tínhamos tido uma experiência de trabalharmos juntos também na Santa Casa, no Hospital Universitário, ela com o esposo dela, são pessoas que também se dedicaram muito à vida à saúde, né? E muito focada nisso. E aí a Cleide, não, vem, doutor Sérgio, vem e tal. Nós tínhamos já um relacionamento prévio ali, de conhecimento, né, de trabalho juntos ali, no mesmo setor, centro cirúrgico, UTI, aquela coisa de hospital, né? O hospital é uma família, né? Sim. Porque se não for uma família, um time, o negócio desanda. E aí eu fiquei aqui, conheci a cidade, falei, Maurício, eu acho que dá para eu investir na minha parte privada. E é o que eu estou buscando, né, com toda essa experiência que eu tive. E aí foi que eu optei por vir para cá. Comecei a atender aqui o SEM, comecei ali no AMA, tinha um consultório ali, depois aluguei
um consultório pequenininho ali, vizinho do Dr. Zé Stefanello, que é uma pessoa que sou assim, ele, a Solange. Nossa, Sim, tenho um eles amor são. por eles, porque Sim. eles me receberam muito, muito bem aqui. O Dr. Zé e a Solange, eu não conhecia eles não me conheciam. E me receberam, assim, abriram as portas ali, alugaram para mim. Desde uma sala foi para 2, foi para 3, foi para 4. Aí eu disse, ó, Dr. Zé, infelizmente, e nós batimos papo lá, à tarde, entre uma consulta e outra, Eles eu já ia nem lá conversar gostam, com ele, né? ele não gosta, eu também não gosto. E aí, ele, eu falei, ó, Dr. Zé, eu vou ter que ir para um lugar maior. Nossa, aí ele, não, usa minha sala, e super solista, né? Casal fantástico. Sim. E aí acabou que eu fui para um outro espaço e depois acabei adquirindo aquela área onde hoje é cardiocentro, né? Ficou um tempo fechada. Quando eu tive condições, eu comecei a fazer uma reforma nela e comecei a clínica ali. E hoje tá nisso aí, no que nós conhecemos, né? Então essa foi a minha vinda, que foi uma vinda de desafio. Mas o mais bacana desse desafio, tiveram muitas dificuldades, né, no caminho, óbvio. A maioria foi acerto. A maioria foi acerto. Mas o que mais me cativou aqui foram as pessoas, sabe? Porque eu fui muito bem recebido e acabei me doando também demais para essas pessoas. Eu sempre me doei para meus pacientes. Todos os meus pacientes têm meu celular, né? Todos os meus, não tem esse negócio. É acessível, É né? acessível. Então, e aí a minha trajetória aqui foi assim, né? Começou assim. Essa é mais ou menos o meu histórico aqui desde 2010, 2011 e estamos aqui até hoje. Então, são histórias assim que eu achei que tinha caído do céu. Caiu assim, bum, sou cirurgião, né? Não, foi assim, Porque foi crescendo as comigo. pessoas imaginam isso, né? Caiu do céu, né? Aconteceu e não, tem um histórico, Tem, tem. eu acho que é Toda uma vida importante de isso. sucesso Eu acho que tem, todo né? mundo, né? Nós temos a nossa história, né? Sim. Nós estamos aqui na vida, né? Cada um tem sua religião, né? Cada um tem sua religião. Eu respeito todas as religiões, desde que elas sejam muito honestas com seus fiéis. Sim. Né? Eu acho que exploração religiosa, nenhum tipo de exploração é legal. Primeiro que é ilegal, né? E segundo que é imoral. Porque às vezes tem coisas que são legais, mas são imorais. Eu sempre usei eu aprendi com um amigo isso aí e sempre usei isso na minha vida. A legalidade é moralidade. Sim. Às vezes elas estão, né? Então você tem que fazer o tal do legal e do moral. Então, assim, eu respeito todas as religiões, mas acredito que, assim, você vem para fazer você tem o seu papel aqui, né? A sua missão, sim, né? Agora, você tem várias opções de fazer uma missão boa ou missão ruim, né? Agora, se você planta morango, você colhe morango. Se você planta abacaxi, você colhe abacaxi. O que você planta, você colhe. Não plante uma coisa. Eu falo para meus filhos, se vocês querem uma consequência lá na frente, plante hoje, né? Muito difícil, eu não acredito que esse ciclo se altere, né? Então, a gente vem para a gente tem uma tarefa aqui, né? A gente vem e nós temos várias escolhas, desde faculdade, escola, faculdade, e eu acho que para ninguém a vida é fácil. Eu acho que às vezes as pessoas olham uma pessoa muito bem sucedida, né? E acham que é muito fácil e tal. Sim, mas não é fácil não. O cara também levanta 4, 5 horas da manhã e tem mil dificuldades, tem os seus acertos, os seus erros. Mas aí tem as pessoas, tem a família, tem os amigos, tem os companheiros. Os finais de semana. Tem os finais de semana, tem os desafios e o trabalho. Eu acho que o trabalho engrandece muita gente, Raquel. Eu acho que a minha vida foi sempre pautada no trabalho e na amizade. Eu sou muito amigo e sempre estendo minhas amizades. Já tive a oportunidade assim, de chegar em outro país e encontrar um amigo lá. Né? Que legal. Então, assim, eu acho que isso aí é o que a gente leva da vida mesmo. Eu sou bem simples também. Sim. As pessoas me encontram no mercado, às vezes pedem uma receita para mim. Né? Se eu tiver um receituário no carro, se for paciente meu, eu até dou uma receita ali. Né? Então, a gente atua desse jeito no dia a dia, Raquel. E eu vejo a Bíblia, ela está resumida num versículo só. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher. Eu acredito nisso também. Toda a escritura, né, tudo nesse versículo. Semeou, eu colheu. acredito muito nisso.
Eu não acredito que você consegue receber algo que você não planta, sabe? Eu acho que é muito errado. Então eu acredito nisso aí, prefiro seguir minha vida assim. E ainda a cirurgia, ainda te dá um frio na barriga? Dá, a cirurgia dá. A cirurgia, sim. Eu operei na Santa Casa, fiz minha residência na Santa Casa, é um volume muito grande de cirurgias lá. Nós chegamos a fazer, nós tivemos, durante a residência, só para você ter uma ideia do volume de cirurgias, nós, para um hospital como Santa Casa, né, como Campo Grande, nós tivemos 2 dias lá que nós tivemos 5 cirurgias cardíacas, só a nossa equipe. E ainda, pro meu azar, né, era uma sexta-feira, os 2 foram numa sexta-feira e o plantão da sexta-feira era meu, no pós-operatório. Então, depois de 5 cirurgias, né, eu entrei em 3, ainda tive que tocar o plantão no pós-operatório na sexta-noite, né? E então, assim, é muito tenso. Então, nós tivemos um volume muito grande de cirurgia. Mas você pega uma cirurgia cardíaca das menos complexas, com certeza você está mexendo com um órgão, que é o coração. O que acontece? É um órgão muito friável, muito... ele não é um músculo duro, então ele é um músculo muito macio, que se você pegar com uma pinça e apertar, você rasga ele. Né? Então, assim, ele tem uma pressão dentro, hidráulica, ele tem um volume de sangue dentro, né? Ele bate num formato helicoidal, como se fosse um 8 torcendo, né? E só para você ter uma ideia, nosso coração bate de 90 a 100 mil vezes por dia, por cada 24 horas. Então, ele trabalha muito. O apaixonado nem... o apaixonado bate aí uns 150 mil vezes, né? Então, assim, toda vez que eu vou fazer um procedimento, a gente faz com uma certa segurança. Mas não tem como entrar numa cirurgia cardíaca, por mais simples que ela seja, assim, sem você estar concentrado. Entendeu? Toda cirurgia é uma final de campeonato. Você tem que entrar focado, concentrado. Nós colocamos uma musiquinha na sala, nós escutamos bastante música, nós brincamos bastante, conversamos. Mas quando você vai encerrar um tórax, por exemplo, é silêncio total naquele momento, porque a concentração, o foco é ali. Quando você está dando ponto numa coronária de 2 milímetros de calibre, nós usamos uma lupa, né, um óculos com uns binóculozinhos aqui. Tem que ser preciso, né? Aquele horário não dá para brincar, né? Aquele horário aquele momento ali não tem brincadeira. É concentração total ali. E aí tem alguns tempos cirúrgicos, que nós chamamos assim, que são mais tranquilos um pouco. E quando o coração volta a bater, aí a tranquilidade paira na sala mesmo, né? Mas até esse momento é muito tenso, né? Porque nós paramos o coração e vamos fazer uma troca de válvula, ou 2, 3, 4 pontes de safena ou ponte de mamalha. E aí depois nós temos que voltar a fazer bater o coração. E ali é o pai de alguém que está ali, é a mãe de alguém, é o filho de alguém, né? É uma pessoa que está ali, que por trás daquela pessoa existem vários sentimentos, né? Então, eu acho que eu não consigo, eu vou falar por mim, eu não consigo entrar brincando assim, entendeu? Não, vou fazer isso. Não é assim que faz. A cirurgia cardíaca não é assim que faz, né? E a gente tenta passar essa segurança para o paciente, porque você imagina, você chega no médico, você quase não conhece ele, e ele fala, você vai ter que operar do coração em 48 horas. Ele fala, nossa, seu mundo cai, né? Você desaba. Sim. E aí você fala, poxa, eu nem conheço o Dr. Sérgio. E agora ainda você pode ir numa rede social, no Google, né? Antigamente não tinha isso, né? Antigamente não tinha isso. Então, a gente tenta passar essa segurança para o paciente, porque eu entendo também... conversa com a família. Eu me coloco do lado dele, eu sempre me coloco do lado dele, sempre me coloco do lado do outro. Tudo que eu faço, eu me coloco do lado do outro. Então é isso que a gente tenta, Raquel. Mas a cirurgia é isso. Sempre tem que ter muita seriedade na cirurgia. Eu falo assim sempre, o friozinho da barriga, porque a gente usa sempre essa frase. Dá esse friozinho da barriga, dá aquele... Dá sempre. É claro assim, que você não entra, você entra seguro, mas você sabe que existe alguma coisa ali
que se uma área do coração inadvertidamente ele rasgar, você perdeu o paciente. Ela não tem recuperação. Entendeu? Então tem áreas do coração, o coração tem umas junções ali de estruturas que você não consegue dar ponto nela. Quando você dá um ponto, ela rasga. O próprio fiozinho, por mais fininho que seja, rasga. Então você perdeu o paciente, né? Então o friozinho na barriga sempre dá a responsabilidade, né? O frio na barriga sempre dá essa responsabilidade. Eu acho que quem é responsável sempre vai ter isso aí, né? Você entra para tocar uma música, né? Aí é um casamento, né? Você fala, poxa, é o momento da pessoa. Esse casamento foi esperado por todo mundo, né? A pessoa juntou um dinheiro para fazer, juntou várias coisas, né? Tá esperado, tal. Você já imaginou se o instrumento cai? Não sei, né? O instrumento cai, né? Pô, foi o fim do casamento da pessoa, né? Porque tem a expectativa, né? Exatamente. Vai sair perfeito, então, acho né? que todo profissional que se preocupa, ele acaba tendo um pouquinho de frio na barriga. Não que ele esteja inseguro, diferente, né? Ele entra e ele fica ali, né? Você tem que... o cirurgião principal, no centro cirúrgico, ele tem que coordenar tudo. Isso, coordenar são quantas pessoas ali? Depende das cirurgias. Mas, só dá um exemplo. Geralmente 2 a 4 cirurgiões. Aí tem um anestesista, tem um profissional que nós chamamos de perfusionista, que toma foi que conta... falou comigo ontem. Né? Que toma conta, o William, toma conta do coração e pulmão artificial. Geralmente é um enfermeiro, um fisioterapeuta ou um biomédico. E aí ele faz uma titulação que chama perfusionista. Né? Então, tem pelo menos ali 6 profissionais de nível superior e depois tem o pessoal da enfermagem, que é super importante, né? Pelo menos mais 2, 3 enfermeiras na sala. Aí tem a equipe do laboratório do hospital que recebe os exames que nós mandamos e eles têm que dar o resultado em 5, 10 minutos. Né? Então tem toda essa é um movimento grande a cirurgia cardíaca. Né? É um movimento grande. Então o cirurgião tem que coordenar tudo isso aí, né? Ele tem que estar operando e estar de olho em tudo que está acontecendo. Então, às vezes as pessoas falam assim, às vezes eu estou ali e começa uma conversinha lá no canto da sala, no momento ali eu falo, é sobre a cirurgia? Se for sobre a cirurgia, compartilha com a gente aqui, né? Se não for, guarda para conversar depois. Então, você fica com aquela visão periférica, né? Então, é assim que acontece a cirurgia. Mas não tem outra forma, tem que acontecer assim e é o nosso dia a dia. E o seu emocional, como que é? Quando você... Já aconteceu, né, de perder um paciente, mas já aconteceu. Como que é? Você fica arrasado. Primeiro que a gente tenta fazer assim... A gente não acaba desabando num choro, num desespero. Não é assim que funciona, né? Porque você planejou tudo, a cirurgia. Só que todas as cirurgias, se você entrar, existem uns scores, que nós chamamos, uns placares, que você soma a gravidade do paciente e ele te dá um parâmetro mundial de resultado. 95% sobrevive, 95%, 5% vai a óbito. Só que você não sabe quem são esses 5%. Você só descobre na hora. Então, você tenta fazer de tudo para o paciente. Né? Nós já ficamos assim 14 horas de cirurgia. Tiramos o paciente e às vezes ficamos 14 horas e o paciente foi a óbito. Né? Então... tem paciente que tem 3, 4, 5 paradas cardíacas durante a cirurgia, né? E aí ele acaba sobrevivendo. Agora, quando o paciente vai a óbito, é terrível, né? Porque você tem uma família para passar isso para eles. Mas agora, nós conversamos muito com a família. Nós conversamos muito com a família antes de uma cirurgia. Explicamos todos. Eu acho que a sinceridade, a transparência ali é a palavra-chave. E aí eles dividem responsabilidade com a gente. Né? Se eles falarem, não, nós não queremos risco, se não quer risco, não dá para operar. Né? Porque o paciente, nesse caso que o senhor falou, ele, 48 horas você tem que fazer a cirurgia. É importante fazer a cirurgia. Sim, às vezes acontece, né? Vamos pegar esse caso. Aí a família foi avisada, todos estão sabendo, bem né? Conversado, por uma vida... Né? Assim, em questão de 48, cite um exemplo só do que já aconteceu. Em 48 horas, o porquê dessas 48 horas? Você que o paciente tinha? Um paciente, por exemplo, que infartou. Nós tivemos um paciente aqui de Sidrolândia.
Nós tivemos um paciente aqui, um paciente de sexo masculino, 65 anos de idade. A família me ligou, falou, meu pai está aqui no hospital, está com diagnóstico de infarto. E está com falta de ar, o coração está muito acelerado, me passou o que eles estavam vendo como leigos. Eu liguei aqui no hospital e conversei com o plantonista foi super gentil, mandou a foto do eletro, e eu disse, o paciente está infartado, ele precisa fazer um cateterismo urgente. Ele precisa ir para um cateterismo urgente. Não dá para ficar esperando. O que ele sentia mesmo? Ele teve dor no peito. Dor no peito, sudorese, passou mal, foi para o hospital, estava infartado. E aí a família me ligou. A família me ligou. Hoje o nosso hospital ainda não tem condições de receber esse paciente. Espero que em breve tenha. E aí a família me ligou, eu consegui uma vaga no hospital de Campo Grande. Tivemos que ir atrás de uma ambulância para levá-lo rapidamente para lá. Às vezes a ambulância não está aqui, às vezes tem uma série de situações que às vezes acontecem naquele momento. Quando ele chegou lá, ele fez um cateterismo, ele tinha 4 lesões. As 4 artérias dele estavam entupidas, e uma tinha fechado, que é a que deu infarto nele. Chamamos de coronária direita, aquele caso. E aí o médico, o hemodinamicista, que é um cardiologista que só faz cateterismo, passou e colocou um balão, abriu a lesão com um balão. E aí depois nós tínhamos que operá-lo rapidamente. Então, você tem que reunir toda a sua equipe, você tem que pedir sangue para o paciente, reservas de sangue, são máquinas que vão para lá, coração e pulmão artificial. Você tem que ver a parte burocrática da cirurgia. É uma série de... Você tem que ver, por exemplo, se o paciente não tem convênio, vai ser pelo SUS, o paciente vai pagar isso aqui, se for pelo SUS tem que ir para o hospital do SUS, se não for, entendeu? Tem o convênio, o convênio dele não é daqui, tem gente que o convênio não é daqui, olha o problema. Então tem uma série de coisas para ser resolvidas, Tem que ser rápido. E você tem que reunir o anestesista, ter uma vaga no centro cirúrgico, tem que ter uma vaga na UTI. Quase todo paciente que faz cirurgia cardíaca, dentro das cirurgias cardíacas, de médio para cima, de gravidade, tem que ir para uma UTI, recuperação numa UTI. Então você tem que ter uma vaga na UTI. Olha o problema hoje, com as UTIs lotadas de paciente de Covid. E a gente não tem noção disso, desses detalhes. Exatamente, de tudo que acontece, Mas eu chamo a família, geralmente eu nomeio um da família. Não dá para você conversar com todo mundo. Então eu nomeio um da família e falo, você vai ser o nosso interlocutor aqui. Eu vou precisar de algumas decisões de vocês, e vou precisar passar algumas informações e você vai ter que mediar junto com seus irmãos. Outra coisa, às vezes o paciente fala, nossa, eu tenho 2 filhos no Rio Grande do Sul, um no Nordeste. Eu queria conversar com meus filhos antes. Como é que você vai otimizar isso dentro do hospital, ele numa UTI também? E é uma vontade do paciente. Então, você tem que gerenciar tudo isso. E aí é o espaço curto de tempo, Porque o paciente pode ter um novo infarto e não sobreviver. Então tem essa... Se emocionar. A pressão sobe, ou mesmo a artéria fechar mesmo, ele mesmo tranquilo, medicado, ou outra artéria fecha, entope e tem um novo infarto e às vezes pode não sobreviver. Esse infarto, a pessoa sentiu a dor. Tá, beleza, ela só descobre quando ela vai ao médico ali. Mas o que aconteceu no coração? Nós temos... Ela sentiu só essa dor? Nós temos basicamente 3 a 4 artérias importantes no coração. As pessoas são na veia do coração. Isso, na verdade, é muito bom, é uma dica para o pessoal. Sentiu uma dorzinha... Exatamente. Então é assim, você pega um paciente de 25 anos de idade, dificilmente ele vai ter um infarto, a não ser algumas raridades, algumas síndromes raras, Agora, você pega, por exemplo, um paciente de 60 anos de idade, um paciente hipertenso, diabético, você já tem que ficar alerta nesse paciente. E aí o infarto, 1/3 dos infartos, ele é quase sem dor. O paciente sente um desconforto, ele sente um cansaço muito grande. Ele sente, às vezes, uma sudorese fria, de molhar a roupa, gelado, frio, ficar pálido, ter uma palidez, às vezes ele dá um desmaio e volta, Isso é o infarto. Agora existe um quadro que nós chamamos de angina. O que é angina? É uma dor no peito, ela precede o infarto, ela é antes do infarto, ela começa a avisar você.
Então, por exemplo, eu tive um paciente daqui de Cidrolândia, era um paciente adulto jovem, que pedalava todo dia, atleta, fazia um trabalho social numa arte marcial, junto à comunidade, aos jovens de Cidrolândia. E esse cara foi no meu consultório e falou, eu vou pro quebra-coco 3 vezes por semana de bicicleta, vai pedalar. E tem uma subida ali que eu comecei a cansar, não consegui subir mais. E não aconteceu nada de diferente para mim. Eu estou subindo, canso e me dá uma falta de ar. Né? E esse paciente ele devia ter uns 55 anos na época. É uma pessoa até conhecida aqui da cidade, um cara super bacana. E aí nós fomos pedir uma... Então esse cara estava com um equivalente anginoso. Não era uma dor, mas era um cansaço que restringia a atividade dele. Então nós chamamos assim, é um equivalente à angina. É um sintoma equivalente à angina. A angina mesmo é a dor, né? Mas quando ele sente a dor, ele se restringe. Então esse paciente ele não sentia dor, mas ele sentia um cansaço excessivo numa atividade física. Então o paciente fala, eu subo uma escada, poxa, a escada ali no meu trabalho, eu estou subindo, estou cansando, fico mal, eu tenho que sentar, respirar, entendeu? É algo muito pontual. Isso nós chamamos de equivalente anginoso, angina, alguma coisa assim. Isso vem antes do infarto. Se a pessoa insistir em não ir no médico, ela vai ter um infarto. Ela vai ter um infarto. Então isso tem que ser investigado. E hoje a investigação é relativamente fácil. Né? Um eletro, um ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, um teste da esteira, aquele teste ergométrico da esteira. Muita gente tem medo, mas o teste é bem tranquilo de fazer. Né? Mas é um teste que consegue enxergar isso aí. Infelizmente demora muito, né? Quando é pelo SUS, ele demora bastante, né? Ele demora. Infelizmente temos esse... Pelo SUS existe um gargalo muito grande, né? Em todas as cidades. O Brasil hoje ele tem ainda essas dificuldades aí da área da saúde pública, né? Mas hoje é um exame até acessível em termos de dinheiro. Claro que algumas pessoas têm dificuldade, mas é um exame até acessível, né? Se você colocar o que ele pode te beneficiar ou evitar, né? Então o infarto é mais ou menos isso. Começa um quadro de angina e se você não interceder, se você não investigar, ele pode virar um infarto mesmo, né? Agora o infarto é quando a artéria entope. Tem uma plaquinha ali que é formada por colesterol. O que é esse colesterol? Esse colesterol é o resultante de diabetes, pressão alta, colesterol e triglicérides alto, cigarro, uso de drogas, fator genético, estresse exagerado, né? Estresse, falta de sono, né? Tem até a pergunta aqui, ó. A próxima que eu faria também, mas já veio, da Érica, a doutora Érica. A diferença entre a crise de ansiedade e o infarto. Bom, porque a ansiedade ela também dá aquela dor. Ela dá dor porque você respira rápido. A pessoa respira rápida, primeiro que ela faz um aumento de retenção de CO2. Ela altera a concentração de CO2 no pulmão, então ela vai ter uma dor. Mas quando você conversa com o paciente, você está conversando com ele. E aí você fala, quando que dá isso? Ele fala, dá à noite em casa. Mas o que o senhor está fazendo? Não, meu filho. E aí ele começa. Então, às vezes a origem do quadro. Mas o importante é que sempre você tem que colocar o paciente nos exames, para você não confundir o tipo de dor. Né? Sempre você... Mais uma pergunta, pode concluir? Sempre você tem que... Eu não acredito piamente que aquilo, eu fico assim, o senhor vai ter que me provar que essa dor, porque às vezes tem paciente que fala, é um estresse, eu perdi isso, eu perdi aquilo, estou com problema em casa, separação, filhos, tal, trabalho, o chefe é horrível, vai ter mudança na empresa, né? Mas eu falo assim, olha, tudo bem, mas vamos tirar a dúvida, para a gente deixar realmente só nisso aqui, aonde entra o trabalho da doutora Érica depois, né? A gente fala assim, agora você pode ir para um psicólogo, para uma terapia, né? São várias terapias, o esporte ajuda bastante, a religião ajuda bastante, os psicólogos são
fantásticos nesse ponto, né? Sim. Então, a socialização do paciente, tem pessoas que são sozinhas, bem dizer, no mundo, Sim. né? E cheio de gente ao lado. Então, você tem que excluir. Você pega um paciente, ele tem 50 anos, tabagista, com uma série de riscos. O pai infartou novo, a mãe infartou nova. Não dá para você acreditar que só é da ansiedade. Pode até ser, mas você tem que fazer as provas para você deixar ele seguro também. Né? Depende das pessoas que você tem ao lado, a toxicidade de pessoas. Então, isso uma aí série de fatores que Nossa. só com a ajuda do psicólogo resolve. Com né? certeza, Resolve. essa ansiedade sim. Também tem a outra pergunta. Gente, tem várias perguntas que estão para cima. Eu vou responder mais curto aqui, prometo. A Raquelita, Dr. Sérgio, o senhor pode falar um pouco sobre as sequelas cardíacas após o Covid? Se tem ocorrido muito e a atenção que devemos ter? Raquelita, essa pergunta sua é interessantíssima. É uma pergunta atual. Raquelita Rodrigueiro. Raquelita Rodrigues, a pergunta, parabéns pela pergunta. Muito interessante. Pergunta boa e interessante, né, de você responder. Vou tentar responder para você. Isso é fantástico, essa pergunta, porque é um tema extremamente atual, é um tema pouco conhecido ainda, mas o que nós sabemos hoje? Hoje, o Covid ele deixa algumas sequelas. Primeiro, ele deixa uma sequela emocional muito grande. Um paciente que passa por UTI, entubado, traqueostomia, ele fica com uma sequela, a família fica com outra sequela também. Isso acaba aumentando a pressão arterial de todo mundo, aumentando a frequência cardíaca, e o paciente, se ele é hipertenso, aquele remédio já não consegue fazer efeito, Raquel. Tem que aumentar, Raquelita, aí as pessoas têm que acabar aumentando a sacolinha de remédio para pressão, por exemplo. Agora, existem as sequelas patológicas. Primeiro, o pulmão. Nós temos tido pacientes que ficam com fibrose pulmonar. Entendeu? Depende da extensão da lesão que foi. Sim. São áreas do pulmão que já se passaram 3, 4, 5, 6 meses e elas não se recuperaram ainda. Tem paciente meu que não consegue andar 5 quadras. E eram pacientes, pessoas totalmente saudáveis, adulto, de faixa etária de 50 anos. Você imaginou, você não conseguia andar 5 quadras, né? E numa cidade como Sidrolândia, cidade plana. Não estou falando uma cidade mineira, por exemplo, né, que só tem morro. Então tem a sequela pulmonar. E aí vem as sequelas cardíacas. Nós estamos percebendo que os pacientes estão hipertensos e existe o paciente fica com cansaço. A Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela emitiu uma nota que todo paciente que tiver com cansaço pós-Covid não pode fazer atividade física. Porque ele pode ter desenvolvido uma cardite, uma miocardite, como se fosse uma inflamação do coração. E o coração, ele tem uma força acima de 60%. Né? Então, quanto está a força do coração? Chamamos fração de ejeção. Acima de 60% está normal. E tem paciente que está saindo pós-Covid com 45%, 50%, 35%. A nossa sorte é que é uma parcela pequena. Esse paciente, se ele for fazer uma caminhada, ele vai fazer uma arritmia e ele pode ir a óbito. Então, nos Estados Unidos, que tem um sistema de epidemiologia estatístico excepcional, eles identificaram a morte entre jovens pós-Covid. Jovens que tiveram Covid, começaram a fazer atividade física e foram a óbito. Claro que isso é um número pequeno ainda, mas já foi identificado esse grupo de pacientes que tiveram essa sequela pós-Covid. E aí, o que é o ideal? O paciente teve Covid, esse paciente passar por uma avaliação médica. Porque aí existem alguns exames que são exames simples, mas são exames que foram elencados para fazer esse diagnóstico. Um eletrocardiograma, um Holter de 24 horas para ver se você não faz arritmia, um ecocardiograma para ver a força do seu coração, como que o músculo está batendo, e um teste ergométrico, que você vai dar uma forçadinha. É claro que se o eletro tiver uma alteração e o eco tiver uma alteração, ou o Holter, você não parte para o teste ergométrico, porque o teste ergométrico é um exame que tem que ser feito mais no final, que você tem que fazer com segurança, inclusive. Né? Então, da parte cardíaca, é isso que tem que ser feito. Uma tomografia de pulmão
nós temos pedido bastante, né? E aí vem lá a área de vidro fosco, que todo mundo aprendeu a falar vidro fosco, né? É como se fosse uma área algodonosa, parece que você está vendo um algodão, meio branco, meio escuro. Então, nós chamamos de área de vidro fosco, né? Que é a típica do Covid. Então, o radiologista coloca lá, ficou uma área aqui de 15% a 20%, ficou uma área de 25% a 50%. Nós temos paciente nas UTIs Covid, que eu trabalho, que está com 90% de comprometimento. E tem paciente jovem que fez uma fibrose pulmonar, que nós sabemos que ele não vai sair. Mas a sequela cardíaca, Raquelita, ela acontece numa faixa etária pequena. Agora, a fisioterapia respiratória, depois de investigado, ajuda muito. Ela vai colocar aqui. Exatamente, Raquelita. A fisioterapia, ela sempre foi importante para o coração, né? A reabilitação cardiopulmonar no paciente infartado é muito importante. A reabilitação cardiopulmonar no paciente que tem uma cardiomiopatia, mesmo não tendo Covid, já era importante, né? É um instrumento que nós usamos bastante, viu, Raquel? Existe a Raquelita sabe muito bem dizer isso aí, existe um tipo de fisioterapia, vamos colocar assim, que é a reabilitação cardiopulmonar. O que o fisioterapeuta faz naquele músculo atrofiado do braço, da perna, por algum motivo, ele vai fazer no coração e no pulmão. E aquilo ajuda muito o nosso tratamento, né? O paciente melhora muito com aquela reabilitação. Não é uma fisioterapia simples de ser feita, ela dá muito trabalho para o fisioterapeuta, mas o paciente, quando ele entra, ele melhora muito. E no pós-Covid, a Raquelita deve estar cheia de pacientes, porque sim, nós estamos indicando muito a fisioterapia. É claro que você tem que fazer a fisioterapia depois de uma avaliação pulmonar e cardíaca, para você não expor o paciente ao risco, né? E aí você expõe o paciente, você expõe o fisioterapeuta, a clínica. Então, sim, tudo tem que ser feito com segurança. Mas a sequela está grande, Raquelita. O meu ficou na voz. Diminuiu um tom. Diminuiu um tom. Não falar... falar num tom médio, porque senão eu já começo a tossir. E o estreitamento. Agora, da faringe, da laringe, tudo que vou comer, estreitou, tudo... A pessoa, você não está fazendo mais vídeo, você não gravou mais, né? Até com as aulas de canto nós demos uma parada, né? Por causa disso. Agora tem que reabilitar, né? Tudo é reabilitação, exercício todo dia, é voltar à normalidade. Mas é isso aí, Raquelita, deixa... Só põe o nome da sua clínica aí e o endereço, tá? Para o pessoal procurar você aí, tá bom? Deixa eu abaixar o volume aqui, tá? Tem várias pessoas mandando ali, doutor. Aí depois ele vai entrar, nós vamos entrar, comentar, tá? Agradecer, tá bom? Obrigada a todos vocês aí que estão assistindo. Deixa eu ver. Nós já se passaram meia hora. Eu acho que contagem de tempo. Eu acho que o importante, assim, é que as pessoas elas têm que cuidar muito do coração, né? Cuidar de tudo. O problema é que o coração, por que a gente fala que tem que cuidar do coração? Porque, às vezes, uma patologia que é facilmente tratada, no sistema cardiovascular, vamos colocar assim, porque o que é cardiovascular? É coração, pressão, aorta, as artérias que vão aqui para a cabeça. Você pode ter um AVC. Sim. Só para você ter uma ideia, Raquel, se uma comunidade ela tratar 100% dos hipertensos com remédios distribuídos pela rede pública, né, pelas farmácias populares, pelo programa da farmácia popular, você diminui 80% dos AVCs hemorrágicos. O que é isso? São os derrames. Porque se você controlar a pressão. Olha a economia para a saúde pública se você fizer uma medicina preventiva. E aonde faz essa medicina preventiva? Nos consultórios, nas empresas, nas escolas, nas unidades básicas de saúde, nas comunidades, por exemplo, aldeias,
assentamentos, no nosso caso aqui, Sim. né? Então, palestras em empresas, palestras em aldeia, você conscientizar. Então, você diminui 80% dos AVCs hemorrágicos, tá? Você diminui a médio e longo prazo 60% das doenças cardíacas graves. Então, olha, hoje nós temos remédio aí para cardiomiopatia que custa R$300 por mês. Então, olha o custo disso aí. Sim. Não é todo mundo que pode comprar, né? Até para as prefeituras, o governo, fica caro esse custo, né? Sim. Então, tudo isso pode ser quando você começa, porque a saúde, ela é dividida assim, Raquel. A medicina preventiva e a curativa. A curativa é depois que o paciente deu entrada numa UPA, por exemplo, que é a porta primária do Serviço Público de Saúde, né? Ou nos pronto-socorros particulares, convênios particulares. Ali começa a ser uma medicina preventiva. Curativa, tá? Falei errado, desculpa. Então é medicina curativa. Vai curar um AVC, vai tentar curar aquela crise de hipertensão, né? Mas não vai curar a pressão alta, vai curar a crise de hipertensão. E existe a medicina preventiva. O que é isso? Prevenir o diabetes, diminuir muito o seu nível glicêmico com mudanças de hábito de vida, prevenir a sua pressão. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu me cuido, mas eu ainda continuo tomando 2 comprimidos por dia. Ótimo, porque se você não tivesse cuidado, você ia estar tomando 5, 6 e talvez a sua pressão estaria alta do mesmo jeito. Eu costumo brincar com os pacientes, essa sacolinha do senhor ia ter que estar maior e talvez o senhor estaria com risco ainda, né? Então a medicina preventiva, ela é barata, ela é muito, muito eficiente, mas às vezes ela, para alguns setores, ela não se torna muito interessante ser feito, né? Infelizmente. Então, os planos de saúde, por exemplo... Tem perguntas que eu estou me segurando, tem coisas que eu estou me segurando. Eu falei, deixa, porque senão compromete, né, gente? Não os precisa. Planos de saúde, vamos colocar a medicina privada. Os planos de saúde, quando nós tivemos na Unimed, nós fizemos assim, gerenciamento de casos crônicos. O que é isso? Vou explicar para você em um minuto. Você pega patologias, diabetes, hipertensão, essas 2 patologias. Pega a sua carteira de usuários do plano de saúde, identifica todos os diabéticos e hipertensos. Passa isso para uma empresa. Essa empresa é um sistema de enfermeiras de telefonia que existe um protocolo na tela do computador delas. Elas telefonam para um por um. Dona Raquel, aqui é do seu plano de saúde, assim, o que a senhora toma para pressão, papapá. Uma vez por mês, 2 vezes por mês, você recebe uma ligação dessa enfermeira, perguntando como é que está a sua pressão. Aí você fala, poxa, hoje eu não estou muito bem, só tomou remédio? Não tomei. Então a senhora vai tomar o remédio, daqui 1 hora eu ligo para você. Daqui 1 hora eu toco o telefone, tudo informatizado. Olha só. A pressão abaixou? Não abaixou. Eu tenho um aparelhinho aqui em casa, a pressão não abaixou. Eu estou mandando a ambulância do seu plano de saúde aí. Você fala, nossa, mas o plano de saúde paga isso? Paga, sabe por quê? Uma diária de UTI hoje, Raquel, é de 5 mil a 10 mil reais. O plano de saúde faz conta, né? Então, você fala assim, é caro? Não é caro. Fora a vida da pessoa. Isso não tem preço. Não. Estamos falando em custo ali. Então, você tem gerenciamento de casos crônicos. Se você faz um gerenciamento de caso crônico na sua comunidade, na sua empresa, por exemplo, se você fizer na empresa, você diminui os atestados e você aumenta a eficácia de trabalho. Então, você tem que gerenciar essas doenças. Esse é o segredo básico da medicina. Gente, isso é interessante. Tudo, o emocional, todo o corpo, tudo vai para o coração. Tudo vai ali. O coração acaba absorvendo, né? Nele. Então, assim, que o coração é mais rápido, mas tem outros. Tem o pulmão, tem o fígado, tem os rins também, né? Mas vai pro... Vão mais lento um pouquinho. Mais lento. Sabem administrar mais. Acho que eles administram mais. O coração é mais emotivo, né? E fora as paixões, né, Raquel? Que também vai pro coração também, né? Aí vai aquelas... As paixões também acabam indo pro coração, né? Deixa o coração aí dolorido. A Raquelita, isso, a Sidrofísio. Isso aí, ela colocou aqui. É uma clínica muito boa. As pessoas gostam muito do serviço deles, estão de parabéns. Posta muitas fotos, o trabalho bem bonito. Eles estão de parabéns lá.
Eu acompanhei no Covid, eles se equiparam, se prepararam. Foi muito legal o que vocês fizeram aí, Raquelita, tá de parabéns. Uma vida muito estressada pode causar um derrame, AVC? O Napoleão Pereira. Obrigada, Napoleão, pela participação. Ah, Napoleão, essa é uma pergunta curtinha, simples. Agora, é uma pergunta de alta incidência nisso aí. Essa vida estressada aí, realmente, o que acontece? Ela aumenta a pressão, aumenta a frequência cardíaca, diminui o seu sono, diminui a qualidade do sono, né? E o que acontece? O seu coração acaba trabalhando mais, ficando com a pressão mais alta, os seus vasos vão endurecendo, o seu rim vai deteriorando um pouco, e você vai tendo doenças como a aorta, porque o coração ele vai crescendo, chega uma hora que ele perde a força. Então tem as cardiomiopatias hipertensivas. Ela muda a forma do coração, ela deixa o coração hipertrófico. Então isso realmente acaba atrapalhando. E o estresse, hoje, né, do nosso país, o estresse está difícil de ser evitado, né? Então o que a gente tem que ter é tentar gerenciar da melhor forma possível, fazer um planejamento da nossa vida. Não é fácil, mas tem que fazer um planejamento da nossa vida. Às vezes, eu acho que são atitudes simples, viu, Raquel? Às vezes tem algo que te incomoda demais. Será que você não pode ficar sem aquilo? Né? Será que... É o poder do não, é o poder eu não quero, eu não posso. Às vezes o desapego também, né? Sim. Às vezes algum desapego, né? Você ter esse desapego. Então, agora, assim, é algo grande, porque é complexo, que eu digo. Porque às vezes as pessoas, por mais que às vezes você queira sair daquilo ali, tem pessoas que te puxam para isso, né? Te incomoda barbaramente. Mas, Napoleão, eu acho que são medidas simples que você pode fazer em casa, por exemplo, melhorar seu sono. Chega às 7 horas da noite, 8 horas, diminui a iluminação da casa, diminui a música alta, troca o canal de televisão, um canal mais light, troca a música de casa, entendeu? Tira aquele rock ali, coloca uma música mais tranquila, né, Raquel? Raquel sabe disso. Então, um chá, por exemplo, você tomar um chá é muito bom. Uma alimentação que não seja uma alimentação pesada à noite, né? E aí feijoada não pode? À noite não, né? Então, o que acontece? Aí você tem um sono melhor. Você tendo um sono melhor, você consegue descansar melhor. Né? Então, são medidas simples, Raquel, que tem que fazer. Mas é exercitar, Napoleão. Tem muita coisa que a gente permite. O emocional, ele é... Eu até gostaria de contar uns históricos, falar de um histórico, mas eu vou deixar quieto. Eu vou falar em off aqui para ele depois. A gente permite muita coisa. Tem coisa que você não precisa. A vida ela é muito mais tranquila, só que a gente aprende depois dos 40. Eu acho que o estresse ele pode ser evitado, sim, se você disser não para muita coisa. Eu acho que você tem que amadurecer, né? Eu acho que no nosso país a gente nós não fomos criados para identificar isso precocemente. Sim. Né? Nós somos muito sabatinados, né? E um concurso público, por exemplo, ele faz uma prova que passa quem decorou mais. E para você decorar, você fica naquele estresse de decorar. Mas ele não seleciona, existem poucos processos seletivos que seleciona a pessoa mais ávida, a pessoa mais ágil, a pessoa que interage mais com a equipe, né? Então, o próprio vestibular, né? Sim. Ele é assim. Ele passa quem decora mais. E aí decora, vem estresse, tal. Poderia ser algo mais ameno, entendeu? A pessoa é mais participativa, a pessoa não vai dar problema para a equipe. Eu acho que são essas coisas que têm que serem repensadas aí num curto espaço de tempo. Sim. Aqui é a Sheila Benites. Doutor, fale sobre o marca-passo, como ele funciona no dia a dia. Bom, Sheila, marca-passo é uma cirurgia que eu gosto muito.
Se eu tivesse que ter um problema, eu falo para meus pacientes, se eu tivesse que ter um problema no coração, seria um problema que o marca-passo resolvesse. Bom, marca-passo, nós temos aí 4 marcas de marca-passo no mundo. Então você vê, é um cérebro, né? Ele é tamanho de uma caixa de fósforo, se você cortar ela assim de atravessado, ele é esse tamanho. E aí você coloca ele debaixo da pele, geralmente nessa região aqui, tá? E aí são 1, 2 ou 3 fiozinhos que vão dentro do coração. E aí ele vai ficar lendo o seu coração. Existe marca-passo que é para aumentar a frequência do coração. Existe marca-passo um pouco mais complexo. Marca-passo que tenta fazer o seu coração bater um pouco mais forte. As pessoas que têm insuficiência cardíaca, que é a doença que mais mata no mundo. É a insuficiência cardíaca, não é o infarto, é a insuficiência cardíaca, né? As cardiomiopatias, doença de Chagas, cardiomiopatia alcoólica, hipertensiva, idiopática, isquêmica, por exemplo. Então, as cardiomiopatias são as doenças que mais matam no mundo. Então, existe um marca-passo, que alguns pacientes desses podem ser colocados também. Existe um marca-passo, aquelas pessoas que fazem uma arritmia, que desmaiam. Nós tivemos um caso de um jogador de futebol há uns anos atrás, sim, não sei se foi no Santo André, no São Bernardo, que ele faleceu. Acho que chamava Serginho esse jogador. Sim. E ele tinha uma doença no coração que ele fazia uma arritmia. E ele precisava de um marca-passo que dá um choque, como aqueles choques que a gente vê na televisão, daquelas passas. Só que dá um choque interno. Ele chama cardiodesfibrilador implantável. É um marca-passo um pouco mais complexo e que é um marca-passo um pouco maior, que ele, quando você acontece isso, ele avalia o ritmo cardíaco em 8 segundos e faz um disparo, faz vários disparos no coração. Então, isso também é um marca-passo. Agora, o que é muito legal do marca-passo? O marca-passo hoje, ele tem uma inteligência artificial fantástica. Ele identifica até quando o paciente está correndo, fazendo uma atividade, e ele aumenta a frequência do coração. Ele identifica, por exemplo, quantos milivolts ele está dando choque, se ele pode dar um choque menor. Para quê? Para economizar a bateria. Tá? E um marca-passo, Sheila, ele deve durar aí em torno de 8 a 12 anos. Por que ele dura isso? Para você trocar só o gerador, que é a bateria com esse cérebro dele, e ter um aparelho moderno ainda em você. Você imagina você com um celular que você só troca a bateria. As pessoas perguntam, doutor, aí a gente só troca a bateria? Eu falo, não, o senhor tem que trocar de modelo de celular. Porque se você tiver um marca-passo que só troca a bateria, você vai ficar com uma tecnologia obsoleta. Sim. Então, o marca-passo é algo que evolui muito. Ele é tão complexo e ele é de uma capacidade incrível que tem 4 empresas no mundo que fabricam bons marca-passos, né? E ele é fantástico. Você coloca ele, resolve o problema e o paciente pode usar telefone celular, pode usar controle remoto, pode passar perto de micro-ondas. Essas portas de banco já existem. Não pode ser cremado, né? Não pode ser cremado, que ele tem uma bateria, mas tira, né? Tira o marca-passo. Uhum. Mas ele pode fazer tudo, viajar. E existe um aparelhinho também, tamanho de um celular, que ele lê o marca-passo, passa nesse aparelho, em qualquer lugar do mundo ele manda para a empresa que fabricou o marca-passo, e eles analisam na hora isso é dia e noite acontecendo, e se tiver alguma intercorrência com o paciente, eles comunicam o seu médico. Eu tenho 3 pacientes que usam esse aparelho aqui no estado. Eu recebo notícia deles toda semana, né? Como é que está o ritmo do coração deles. Sem eles saberem até, né? Eles sabem que eles compraram esse aparelho para isso mesmo, né? Mas eles nem sabem o que está acontecendo com o coração dele, nós estamos sabendo já. Só monitorando. Tudo isso feito na Alemanha. É fantástico. Fantástico. A tecnologia que nos ajuda. Isso é uma tecnologia excepcional. A Neide Helena, professora Neide Helena. Um abraço, Neide. Boa noite. Quem tem problema com essa fenda da perna pode ter problemas cardíacos futuros? Boa noite, professora Neide, né? Neide. Parabéns pela sua profissão de professora. Eu acho que a educação é tudo. Excelente professora. Eu acho que a educação é tudo. E o que eu tenho hoje, o pouco que eu tenho hoje, eu devo à educação, né? Então, parabéns a vocês, professores, aí que estão vivendo um período aí muito difícil, porque às vezes nem os pais respeitam os professores, né? Então, lá em casa, meu pai falava assim, se chegar uma bronca sua aqui, você já vai ficar de castigo,
E respeito. aí eu falava assim, não, mas foi o professor. Não, você prova que foi ele, porque o primeiro culpado vai ser você. Então, parabéns pela profissão e pelo trabalho. Quem tem a safena, o problema de varizes, não necessariamente ele vai ter problema no coração, tá? As veias é onde o sangue retorna para o coração. E o coração é arterial, é onde o sangue sai, tá? Então, não tem essa relação, não. Às vezes você tem varizes ali. O que não dá, às vezes, é se você precisar fazer uma cirurgia de ponte de safena, usar essa safena. Aí é um problema, porque a sua safena, a sua veia vai estar deteriorada, toda cheia de alargamentos nela, e vai ser um enxerto muito ruim. Então esse é o único problema, que você às vezes até usa, mas sabendo que aquele enxerto venoso que vai colocar a ponte de safena, ela vai ter uma durabilidade comprometida. Então é esse o problema. Mas não obrigatoriamente. Você pode ter varizes na perna, que são hereditárias, por profissão, de ficar muito em pé, por aumento de peso, mas o seu coração está super saudável. E hoje é detectado facilmente, né? Faz um ultrassom das veias da perna, um exame que não é invasivo, e você identifica isso aí. Certinho. Esclarecido? Joel Cristaldo, né? Um grande músico aqui de Cidrolândia. Parabéns, conhece ele? Conheço. É uma pessoa fantástica. Dr. Sérgio, parabéns pelo seu trabalho e comprometimento com as pessoas. Muito te o damos Joel é parabéns. Um cara que eu gosto de conversar com ele. É um cara inteligente, um cara muito amável, cuidou muito bem do pai dele. Sim, tem um histórico. Durante muitos anos. O pai dele também foi um paciente nosso durante vários anos. E um cara assim que conversávamos muito lá, rimos muito no consultório lá, e tinha que apertar muito ele lá. Mas o Joel sempre um super amigo aí, um cara muito do bem aí. A Dona Marta também, Dona Marta é fanzoca, né? Deixa eu só desligar aqui, tem ligação chegando aqui. A Dona Marta, mãe do vereador Adavilton, boa noite, ela é nossa... Diz que é minha fã. Eu fiquei muito feliz, mas minha fã. Obrigada, Dona Marta, Deus te abençoe. Mas é isso aí, doutor Sérgio. Tem diferença do coração? O Adilson até que falou, faz essa pergunta para ele. A diferença do coração do homem ou da mulher? O coração em si, a peça anatômica, coração, não tem muita diferença. Não tem diferença. O que tem diferença é algumas coisas que se comportam na mulher diferente do homem. Então, por exemplo, a mulher tem uma proteção hormonal durante até enquanto ela tem um ciclo menstrual, porque o seu colesterol bom é muito alto. Então, tem um ciclo protetivo, né? Então, ela acaba que o coração dela fica menos vulnerável às doenças como a obstrução, o infarto, né? Porém, eu acho que a mulher acabou acumulando funções. Ela não trocou a função, ela acabou acumulando funções. Eu acho que lá atrás, aqui no Brasil, esse movimento feminista ele começou um pouco errado, né? As pessoas que começaram esse movimento eram pessoas de classe muito alta que não tinham a função do que a maioria da mulher brasileira tem, que ser dona de casa e ser mantenedora do lar. Então eu acho que isso, Raquel, prejudicou um pouco a mulher. Ela hoje, eu não sei te falar em números, mas hoje talvez os maridos, eles reconheceram isso, estão ajudando mais a mulher a criar o filho. Lá em casa, por exemplo, eu cozinho no final de semana com o maior prazer. Os 50% que a gente fala, né? Eu faço nenhum. muita coisa em casa, né? Eu faço mercado, as pessoas me veem aqui no mercado, eu faço mercado e acabo, levanto, arrumo minha cama, entendeu? Boto ordem nos guri em casa, cozinho no final de semana.
Eu faço... É o 50%, na verdade, né? Que é o pai. exatamente, né? Então, mas a mulher, ela tem a maternidade ainda. Sim. O problema, a fase dela de maternidade é uma fase muito dura, porque ela entra no mercado de trabalho, né? Ela está competindo no mercado de trabalho, aí vem um filho. Aí você fala, poxa, mas tem a licença maternidade. Tudo bem, licença maternidade, mas acabou o cuidado com o filho depois da licença? Não. Acabou a licença. Aumentou, aí. né? Acabou a licença e aumentou o trabalho. Então, a mulher, ela agora, fora isso, elas começaram a beber mais, a fumar mais. E essa parte do trabalho com a maternidade, os problemas de casa, né? Mãe, esposa, tudo, ela começou a ter mais estresse, um sono pior. Então ela agravou esses hábitos de vida dela. Então, agora, quando acontece isso, que ela tem uma diabetes, não cuida, tem uma pressão alta, não cuida, aí é muito pior. Né? Porque ela pensa em todos primeiro, né? De mãe ela passa para a avó. Anulando. E aí o que aconteceu hoje? Hoje muitos filhos estão trazendo os netos para os avós serem os pais e a mãe. Então, quando a mulher acha que ela vai ser, vou ser avó, né? Vou curtir, não, piorou para ela. Eu tenho pacientes que vão lá porque estão estressadas com os netos. Ou preocupadas às vezes, né? Conhecemos ou muitas histórias assim. Ou o neto agride, o neto faz... Então, assim, quando que ela vai relaxar? Né? Esse momento não aconteceu por uma grande parte, né, das mulheres. Infelizmente, isso é uma realidade que não aconteceu. Eu fico preocupado com isso, né? A gente tenta conscientizar as pessoas, mas eu tenho assim amigos assim que acham que a mulher tem que continuar naquela função dela lá, né? E às vezes eu ouço ali, a gente fica assim, né? Fala alguma coisa, causa um desagrado ali, né? Mas eu acabo dando meu pitaco ali, né? E eu não consigo ficar tão isento do problema, não pode. Eu tenho essa natureza, né? Eu ouvi a frase, eu achei que eu não ouviria nunca essa frase. O problema do mundo, de pessoas que eu achava que eram bem esclarecidas. O problema do mundo é a mulher. A culpa foi da Eva lá atrás. Eu falei, oi? Tá nessa ainda, século XXI. Eu acho que isso acaba prejudicando a mulher. Ela, na verdade, ela não trocou. Eu não vou ser mãe, vou ser mantenedora. Não, ela assumiu. Ela agregou, né? E ela agregou. E agora, eu também vejo, Raquel, assim, a gente tem que ter uma luz boa no fim do túnel, né? Eu vejo assim que existe um grande segmento dos homens e dos filhos que estão entendendo isso. Às vezes eu pego, assim, vai paciente com filhos lá, eu falo, vocês têm que aliviar para sua mãe, meu. Né? Vocês têm que aliviar para sua mãe. Vocês querem o quê? Vocês querem uma mãe ou vocês querem uma doente? Né? Então a gente tem que às vezes pegar pesado com o filho, né? Porque é uma pessoa de fora dando um sacode, né? A educação, ela não é fácil. Não é fácil. Ela não é fácil. O dia a dia, o acordar ali, todas as atividades. As pessoas acham que é assim. Eu tenho dois filhos, um de 15 e um de 10. Acho que é assim. Você falou, eles na hora eles atendem, fazem tudo certinho. Filho falou com eles, cruza a perna, sim, mamãe, tá tudo ok, beleza. Eles são excelentes, são obedientes, tudo certinho. Mas a educação, ela não é fácil. Não, com certeza. Então, né? Isso causa estresse. Educação, a segurança. Filhos, né? A segurança, né? Ter filhos, né? Ter filhos, né? É uma função muito grande. E, às vezes, num país como o nosso, né? Existem culturas ainda, regiões aí, que o homem larga a mulher com os filhos, né? E leva a vida dele solteiro ainda, parece, né? Esse movimento feminista, para quem gosta e quer estudar, vai bem a fundo e pesquisa, né? Liberdade sexual. A gente sabe, comecei a ver sobre isso. E são homens que começaram. São homens que começaram. Mas a grosso modo, é liberdade sexual. Então, você começa a estudar, começa a ver sobre esse movimento feminista defendido, que nós não ganhamos nada. Eu não ganhei nada com isso. Você ganhou mais trabalho. Como só mais trabalho. Vai ter aumento ou também de trabalho, né? Você, na verdade, teve um aumento de trabalho. Você, como mulher vivendo nessa fase hoje, eu tenho 54 anos, né? E a minha avó, por exemplo, né?
Eu tenho uma avó italiana e uma avó gaúcha, né? Então, elas faleceram já. Mas elas chamavam as filhas para um chá da tarde em casa. Eram pessoas pobres, humildes, mas tinha um bolinho de milho, um bolo de laranja. A vó Conceição fazia um bolo de laranja muito gostoso. E elas chamavam as filhas quase todo dia, as amigas, as irmãs, né? As famílias eram maiores, os irmãos. E na casa da minha avó ficava lá as minhas tias avós, né? 3 horas da tarde, mesmo numa casa humilde lá em São Paulo, tomando um chá e um bolinho, né? Feito tudo com muita simplicidade. Agora, a minha mãe já não teve isso, né? Minha mãe foi 16 horas de trabalho, 18 horas de trabalho por dia, né? Até os seus quase 60 anos, né? Então, assim, até os seus 61 anos, minha mãe trabalhou assim. Então, muito diferente da minha avó, das minhas duas avós, né? Da própria mãe dela. Então, você vê, o coração dela, da minha mãe atual, bombardeado, né? Bombardeado. Porque 4 filhos, um pai sul-mato-grossense daquela época, né? E que não teve a oportunidade de conhecer o mundo, né? Que a referência dele era Campo Grande, né? Era essa região da fronteira aqui, né? Era uma região que um tempo que você tinha que sobreviver primeiro, né? Para você ter alguma coisa. Então, minha mãe, Dona Inês, coitada, foi bombardeada, né? Assim como outras, né? Agora, os filhos que vivenciaram isso, eu acho que eles têm no mínimo, Raquel, eles têm a obrigação de, no mínimo, eles serem diferentes. Sim. Pelo menos com eles. E aí, passar para os outros, né? Criar a onda, né? Criar a onda disso aí. Não aliviar, porque a geração porcelana, eu não estou falando assim de você negligenciar as coisas, mas você ensinar é uma coisa. O meu filho de 10 anos, ele sabe se virar, ele sabe fazer o lanche dele, tudo, e ele tem interesse. O de 15 anos é a mesma coisa. Então, assim, terminou, eu aprendi isso agora, e eu falo agora, a questão de 5 anos que nós estamos colocando isso mais forte na nossa vida. O casamento é 50%. É 50%. É marido, mulher. Fizemos os filhos? Os 2. A educação? São os 2. Colocar para dormir? Os 2. Tudo tem que ter a participação dos 2, porque a mulher já é cobrada. Somos cobrados no quê? Eu sou cobrada no meu cabelo, que é encaracolado, que querem que meu cabelo loiro. A mulher que está aí também assistindo, a mesma coisa. Temos a cobrança da estética, a cobrança de todos os lados. E isso influencia. Eu acho assim que se você quer uma pessoa do seu lado, eu acho que você tem que querer o bem da pessoa, né? Porque, por exemplo, eu gosto que minha esposa esteja bem arrumada, né? Não estou falando com dinheiro, com luxo, mas que esteja bem arrumada, que ela pode dormir um pouco mais no final de semana, dorme um pouco mais, já que eu acordo cedo, desde pequeno sempre acordei cedo, né? Então você quer o bem da pessoa. É uma pessoa mais bonita do seu lado, é uma pessoa mais elegante do seu lado, e você ter uma mulher bonita do lado, é sempre muito bom, né? Sendo companheira, alegre e tal, é muito bom. Agora, quando você fala dos filhos, por exemplo, um dos nossos meninos, teve um que veio em julho do ano passado dos Estados Unidos. E aí foi para uma casa na Louisiana, nos Estados Unidos, um estado mais rústico americano, né? Não é um estado tão moderno como os do norte, não é um estado do sul, né? E aí, Raquel, e aí, Flávio Henrique, como é que tá as coisas aqui? Não, estou fazendo minha janta, né? Tô fazendo, nossa, que coisa boa, hein, fazer sua janta. É bom. Aí, como é que é? Não, aqui, e a roupa? Não, aqui tem a máquina de lavar e de secar, e já me mostraram como funciona a máquina no primeiro dia e onde fica o detergente, o sabão e pó, né? Isso é bom. Então, assim, ele sentiu que lá é um país já que a cultura já foi assim, é regra da casa. Cada um vai lavar o seu e pronto, né? Então, é regra da casa. Ele sentiu lá, assim, que não era só a família dele que cobrava, né? Que lá o bicho pega mesmo, né? Então, o guri ficou esperto lá, né? Porque aí diminui o estresse da mulher, exatamente, né? não. A mãe americana dele, né? A mãe americana dele não se preocupava com o café da manhã dele. Ela estava na geladeira, tinha que levantar cedo, fazer o café.
ela levava eles até o ponto de ônibus, né? Levava ele até o ponto de ônibus. Mas ele tinha que estar com todas as funções dele cumpridas lá. E não tinha que ficar mandando, não. Falou o primeiro dia, e os meninos são inteligentes, né? Eles, quando eles veem o negócio, eles seguem, né? Então, assim, o que falta também é a gente conversar com os filhos, né? Sim. Passar bem sério isso para eles, né? Moram tantos na casa, então, se não Sim. tem essa funcionária que faz, que é o nosso caso, que nesse período agora nós tiramos, né? Nós ficamos sem, na pandemia. E a função, cada um faz tal coisa, dividimos. Na minha casa, ficou assim, muito... né? Um ajudava na cozinha, eram 4 irmãos. O outro tirava a mesa, o outro lavava, o outro secava. Né? Varrer a cozinha. E o pior era limpar os banheiros, né? A mãe mandava sábado, vai limpar os banheiros. Mas assim, e nós sempre fizemos isso aí e tal, então foi muito, nós somos criados muito, uma naturalidade isso, né? Eu acho que os pais têm que passar isso para os filhos também, porque passar depois de mais velho é mais complicado. Eu acho que, até para eles transmitirem a cultura, né? Eu acho que é por aí. Isso é importante, diminui bastante. Isso tudo diminui aí a função da mulher, né? Essa função penosa que ela tem, né? Porque você vê aqui no nosso estado, não só aqui em Cidrolândia, mas às vezes eu pergunto para a paciente assim, qual que é a sua idade, né? A paciente fala, eu tenho 50 anos, mas você olha, ela está assim, com um biotipo de 60, 65. Isso é muito comum, né? Muito comum. Então, ou seja, é uma pessoa que a vida foi muito amarga com ela, muito dura, né? Acho que ela não merecia tudo isso. Ela podia ter sido as pessoas que ela criou ali, né? O marido que ela fez centenas de refeições, poderia ter amenizado com ela. E aí vai pro coração da mulher, que foi o nosso assunto básico aqui, né? Vai pro coração. Esse é o problema da diferença. Na verdade, não é nem o coração, é o que chega no coração da mulher. Eu acho que é isso que é a diferença, Raquel. Então, tem muitas coisas. A mudança na mente, eu tô amando esse período que eu estou vivendo. A mudança, a hora que a chave vira, aí você começa a olhar, você começa a ver, gente, eu preciso melhorar. Até... É meu livro? É um livro? Pensando em escrever. É tão gostoso, porque você começa a ver, assim, a se priorizar. Sim, com certeza. Você olha tem um tempo para você, né? Vai... Eu digo assim para as pessoas, ela fala assim, não, porque eu faço isso, levo o filho na escola, você vai ter que ter, vamos fazer um acordo? 4 vezes por semana, porque aí ela vai fazer 3. 4 vezes por semana, 1 hora por dia. O dia tem 24 horas. Então, a cada 48 horas, você vai tirar 1 hora para cuidar de você. Você vai calçar um tênis, esquecer o povo e vai fazer qualquer atividade social. Vamos ver daqui um mês, né? E vai fazer... um mês, o resultado, E vamos fazer qualquer atividade social, né? Atividade social, a socialização entre quem você gosta é muito importante também. Isso é bom. Interessante. Então, mas tem que tirar. Você tem que tirar. Eu acho que, por exemplo, as mulheres casadas, por exemplo, eu acho que elas têm que ter um dia para elas, para as amigas. Sai, entendeu? Vai bater papo, vai falar, assim como a mãe faz também. Eu acho que elas merecem isso lá, a gente exercita essas funções aí. Tem os dias que nós nos reunimos juntos, com os amigos, tudo, mas tem um dia que é só delas também, entendeu? Eu acho que essa volta tá mais feliz para casa, mais tranquila, eu acho que a relação melhora também. Põe para fora, conversa, fica com as amigas, ideia, né? Eu acho que é um programa muito bom isso. Deixa eu ver quem que eu vou chamar. Mas tem que fazer isso aí. É que aqui na função agora a gente precisa mesmo, né? Nós ficamos aqui na aula o dia inteiro. Nós estamos nessa live porque o aluno de hoje, eu não desmarco, nós não desmarcamos. Até mandei lá que tinha desmarcado, mas nós não desmarcamos a aula. Ele é agrônomo, ele tem as reuniões dele lá e hoje não deu para ele vir. Mas é assim, a gente precisa colocar horário. Tem alguns horários que eu vou tirar, né? Para fazer para mim. Horário. Porque senão fica o tempo todo envolvido. É aquele negócio, me ajuda a te ajudar, né? Me ajuda a te ajudar. Acho que é por aí. A gente tem que levar um conceito, uma filosofia de vida também. Eu acho que a gente tem me ajuda a te ajudar, né? Deixa eu te ajudar, né? Senão é difícil. Gente, já passou de 1 hora. Quanto tempo já? 1h20. Nós ficaríamos aqui muito mais. Conversar, uma conversa saudável vai longe, né? Eu gosto de conversar.
E ouvir, eu gosto de ouvir. Então, assim, a minha fala, ela não é uma fala eloquente, assim, né? Eu falo calmo, voz de educadora. É que na verdade não é o tom, né? É o que você fala, né? É o que a gente fala que leva em consideração, não é o tom, né? Gritar palavras ao vento aí não resolve nada, né? Não dá. Então, doutor Sérgio. E suas considerações finais. Eu queria primeiro, continuar, mas vamos parabenizar por causa do você horário. por me receber aqui. Quando a gente abre a nossa casa, né, nosso local de trabalho para as pessoas é muito importante. Esse é o local mais sagrado, então parabenizar você por me receber aqui. É maravilhoso isso aí, a gente poder levar para as pessoas essa experiência nossa, né? Sim. Eu acho que isso é um tempo muito bacana que você gasta fazendo isso, é muito gratificante, né? E às vezes a pessoa até sabe de tudo que eu falei, Sim. mas ela parou de exercitar. Por um motivo ou outro, ela acabou esquecendo e parou de exercitar. E aí relembra, vamos mexer Sou o a negócio, primeira aqui, né? E aí acabou que você volta, poxa, eu tenho que pensar realmente um pouco em mim, né? E eu vou tirar meia hora por dia. Vou tirar meia hora, vou deixar meu filho na escola e vou desligar o celular, meia hora que o celular vai ficar dentro da bolsa, eu não vou atender. Entendeu? Então eu acho que... O cliente fica bravo. Mas na verdade... Não, mas eu acho que você tem que ter seu tempo, né? Você tem que ter seu tempo, né? Você tem que ter seu tempo também, né? Então eu acho assim, que esse tipo de live que você está fazendo é formidável. Eu acho que continuar na sua live, parabenizar você, as pessoas que estão vindo aqui, parabenizar as pessoas que seguem a sua live, é muito bacana isso aí. Audiência, né? Eu acho que é algo que a gente faz, que não custa nada e que você levar o bem para os outros. Eu acho que é por aí o nosso dia a dia aqui. Nós fazemos em 2019, fizemos live em 2019. Aí eu parei depois do falecimento do meu pai, logo já veio a pandemia, né? Aí não tinha como... Eu tinha prometido, eu tenho um projeto lá da clínica, né? Que é fazer uma live a cada 15 dias ou a cada mês. Uma live como a nossa, essa nós participamos. A abertura, eu prometi chamar o Frei O'Neill, que é uma pessoa assim, amigo meu de muitos anos atrás, né? De quando ele era estudante ainda, ele morou na casa da minha família lá em Campo Grande. Então eu falei, na hora que eu começar esse projeto da clínica lá, falei, nós vamos falar sobre medicina e religião. Nós vamos abrir abençoando o nosso projeto, nosso pequeno projeto. Vamos ver se esse ano a gente consegue colocar esse projeto aí e levar essa informação às pessoas. Eu acho que esse ano é o nosso plano desse ano aí. Eu que agradeço porque o senhor aceitou o convite e todos os convidados que vêm, eles aceitam sim, tão de boa, vou colocar assim entre aspas, tão de boa, que a gente fica de boca aberta. Poxa vida, eles são tão acessíveis. Isso é interessante, isso. Passar a experiência do dia a dia, para retransmitir, né? Sim, isso é bom, né? Eu acho que voz, né? essa é a função nossa, né? A gente falar aqui, as pessoas irem transmitindo e levando em discussão, né? E as pessoas que vão assistir depois, né? Com certeza. Depois, isso é interessante. Quero agradecer a nossa audiência do Paraná, né? A nossa audiência de São Paulo. Tivemos audiência de Maracaju, Campo Grande, pelo menos foram os que comentaram aqui. Aqui de Sidrolândia. Tem mais alguma cidade? Sempre essas mesmas, né? Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, né? Maracaju, Sidrolândia é o nosso lugar abençoado por Deus. E na próxima live nós teremos a história do Cezinha. Você conhece o Cezinha e a Cris? Então, o Cezinha estará aqui. Cris Flores e Papelaria. Então, eles estarão aqui contando a história deles. Minha vida é uma arte. Então, na próxima terça-feira, às 8 horas, nós estaremos aqui. Dr. Sérgio, sou grata a Deus mesmo pela sua participação de hoje aqui. Adorei participar aqui. Eu que agradeço.
Tá? Qualquer coisa, qualquer convite, olha, menos candidata, menos participar de eleição, que a minha encerrou dia 15 de dezembro do ano de novembro. É que está chegando mensagem aqui. Dia 15 de novembro, encerrou. Dia 16 foi meu aniversário, eu falei, encerrou ali atrás. Meu filho é dia 15. Guilherme é dia 15 de novembro. 16 de novembro. Tá? Uma boa noite para todos vocês. E nós vamos colocar esse vídeo, os cortes desse vídeo, a partir da próxima semana no YouTube. Tá bom? Deus abençoe vocês e até a próxima terça-feira, se assim Deus nos permitir. E cuide do seu coração, tá bom? Boa noite a todos aí. Deixa eu só ver se